在起初已有圣言，圣言与天主同在，圣言就是天主。 Egli era in principio presso Dio. All things came to be through him, and without him nothing came to be. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. والحياة نور الناس والنور يشرق في الظلمات ولم تدركه ظلمات. Veio um homem, enviado por Deus. Seu nome era João. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. He was not the light, but came to testify to the light. Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. 世界原是借他造成的，但世界却不认识他。 أما الذين قبلوه وهم الذين يؤمنون باسمه فقد مكنهم أن يصيروا أبناء الله فهم الذين لا من دم ولا من رغبة لحم Who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by a man's decision, but of God. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Ela já foi escrita em argila, pedras, pergaminhos, papiros e até mesmo metal. Para a gente encontrar uma Bíblia assim numa livraria com tanta facilidade hoje em dia, muita coisa já aconteceu. Hoje encontramos ela com capas diferentes, traduções diferentes, mas hoje eu quero te convidar a, junto comigo, fazermos o percurso de passarmos pelo Antigo Testamento até o Novo e conhecermos um pouco mais as riquezas desse livro sagrado. Deus sempre se comunicou com seu povo, sempre interviu na humanidade. Suas palavras foram marcadas e escritas ao longo dos séculos. Mas quando a Bíblia começou a ser escrita, qual é a sua origem? É difícil encontrar respostas para esta pergunta. Porém, sabe-se que por volta de 50 a.C., ela foi concluída com o livro da Sabedoria, o último a ser escrito do Antigo Testamento. A palavra Bíblia vem do grego e significa livro. Os textos sagrados foram escritos inicialmente em hebraico e antes dela chegar ao que vemos hoje dividida em Antigo e Novo Testamento, precisamos entender um pouco de suas raízes e entender um pouco mais de sua história e tentar conhecer também um pouco sobre o judaísmo. Como dizia São João Paulo II e foi repetido pelo Papa Francisco, os judeus são os nossos irmãos mais velhos na fé. E é por isso que estamos entrando nesta sinagoga aqui na cidade de Jerusalém, com a companhia de Marci Lenk, ela que é judia e também trabalha com os cristãos aqui na Terra Santa e vai nos introduzir um pouco mais sobre a Torá e a cultura judaica. Como o nosso programa de hoje fala sobre a Bíblia, nós estamos dentro de uma sinagoga, estou aqui com a Marci, ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre a sinagoga, sobre a Torá, e é muito legal porque nós somos cristãos e ela é judia e ao mesmo tempo também ela desenvolve um trabalho com os cristãos e a gente vai ter um diálogo bem bacana aqui e ela vai poder introduzir um pouquinho para a gente. Eu queria que você primeiramente
falasse para quem está assistindo, né, um pouco da sinagoga e depois também tocasse no assunto, explicasse um pouco mais sobre a Torá. O centro da sinagoga é a arca, onde guardamos nossos manuscritos da Torá e mais tarde teremos a oportunidade de abrir uma Torá e examiná-la juntos. Mas a Torá é apenas parte do que acontece na sinagoga. Essencialmente, a sinagoga tem aqui como espaço de oração e espaço de comunidade. Como você pode ver, há dois lados da sinagoga com uma estrutura no meio e isso é típico da sinagoga ortodoxa, onde os homens se sentam de um lado e as mulheres do outro lado. Nesta sinagoga em particular, é ortodoxa moderna e é por isso que a barreira é um pouco menor do que você pode ver em outras sinagogas. E as mulheres realmente participam aqui tanto quanto os homens. A palavra Torá vem da raiz hebraica, que significa ensinar. Portanto, em sua própria essência, Torá significa ensino. Qualquer tipo de ensino que alguém tenha em qualquer assunto pode ser chamado de Torá. E o legal é que a palavra Torá aparece nas Escrituras, quando Moisés diz ao povo de Israel para cuidar e observar os ensinamentos de Deus. Ele pronuncia a palavra Torá. Torá também se refere, em particular, aos 5 primeiros livros da Escritura, também conhecidos como Pentateuco em grego. Eles são tradicionalmente entendidos como tendo sido a palavra de Deus ensinada a Moisés, que Moisés escreveu. Esses livros são considerados a Torá. Então, se eu estava falando de uma Torá, quero dizer um ensinamento. Se falo da Torá, falo dos 5 primeiros livros das Escrituras que judeus e cristãos compartilham. Mas para os judeus, o termo Torá vai além disso, porque é claro que mesmo tudo o que está escrito tem que ser interpretado, tem que ser entendido. Tradicionalmente, nós judeus diríamos que quando Deus deu a Torá a Moisés, ele deu a ele uma Torá oral, bem como uma Torá escrita. Ele ensinou Moisés como entender a Torá. Ele ensinou Moisés como ensinar as pessoas como viver com a Torá. Portanto, a Torá inclui não apenas o que está escrito, mas tudo o que já foi ensinado sobre isso. Quando nós falamos de Torá e Bíblia, com certeza existem coisas em comum, como você já bem disse, algumas, mas o que você pode acentuar e pode pontuar para a gente? Portanto, a Torá é os 5 primeiros livros de nossas Bíblias, mas à medida que as coisas se desenvolvem, as nossas Bíblias acabam se tornando um pouco diferentes. Eu diria que todos os livros que estão incluídos na Bíblia judaica estão na Bíblia cristã ou Bíblias cristãs. É claro, protestantes e católicos e ortodoxos têm Bíblias diferentes, mas deixando isso de lado, a maior parte do seu Antigo Testamento é a Bíblia judaica. Digo a maior parte porque tem alguns livros do Antigo Testamento de vocês, como Macabeus, que não estão incluídos nas escrituras judaicas, que não estão incluídos na Bíblia judaica. Mas aqui eu diria que a Bíblia judaica era a escritura para Jesus e os apóstolos. Se considerarmos os judeus no primeiro século, citando as escrituras, eles não tinham certos livros de Bíblia de vocês. Eles não tinham sido escritos. A Bíblia ou as Escrituras eram escrituras judaicas. Portanto, a Bíblia judaica é muito importante para entender o que quer que seja do Novo Testamento. Isso é muito legal e eu queria saber como que é o seu relacionamento com os cristãos. Eu cresci nos Estados Unidos, moro em Israel há 30 anos, mas quando cresci apenas entre judeus e realmente não conhecia nenhum cristão. Foi só depois, quando me mudei para Jerusalém, que conheci os cristãos em um grupo de estudos interreligiosos. E quando jovem, eu tinha medo de cristãos, porque na verdade temos uma história ruim e me ensinaram que os cristãos, tradicionalmente ou historicamente, queriam nos matar ou nos converter. Portanto, os judeus deveriam temer os cristãos. Mas quando vim para Israel, encontrei os cristãos mais maravilhosos, que não estavam interessados em me matar ou em me converter.
que me respeitavam e abriam espaço para aprender mais sobre eles. Então aprendi a apreciar não apenas os cristãos, mas o cristianismo. Na verdade, voltei para a escola e fiz um doutorado sobre o início do cristianismo. Agora sei algo sobre o cristianismo que realmente não tinha aprendido. E muitos dos meus melhores amigos são cristãos que eu continuo admirando. Portanto, sou judia, não sou cristã, mas aprendi com meus amigos cristãos e espero que eles aprendam comigo também. Para a gente terminar essa nossa entrevista, eu queria que você nos levasse a conhecer a Torá, na verdade, né? Você pode nos levar? Let's go. Let's go. Temos aqui vários pergaminhos, porque em alguns feriados lemos mais de um. Lemos de diferentes sessões e economiza tempo, desenrolando-se e enrolando de novo, como mostrarei se lermos, se usarmos diferentes pergaminhos. Mas eu vou pegar um por enquanto. What we have here is parchment, O que temos aqui é pergaminho, e no pergaminho, manuscrito. Estão todas as palavras dos 5 primeiros livros das Escrituras em um pergaminho longo. Mas como você pode ver aqui, os pedaços de pergaminho são costurados. Mas se abrirmos, você verá que, antes de tudo, os rolos da Torá parecem mais ou menos iguais. Há uma tradição específica sobre como escrevê-los, talvez um pouco como ícones. Temos nossa tradição específica de como elas devem ser. Para os leitores hebreus, você notará que não tem vogais. Aqui tem apenas consoantes e a pessoa que lê a Torá na sinagoga, na verdade, memoriza a maneira de pronunciar as palavras que estão escritas na página e o canto da música que está aqui, porque é claro que não há notas musicais escritas no pergaminho. Aprendemos antes qual o canto certo e qual é a pronúncia correta. Na verdade, é particularmente importante fazer bem isso, porque se houver um erro no pergaminho, ele não poderá ser usado até que seja corrigido, e então você tem que levá-lo a um escriba que irá consertá-lo. Eles realmente precisam ser perfeitos para serem úteis na sinagoga. É bastante pesado e são 5 volumes de manuscritos da Bíblia, tudo em um. O que fazemos é desenrolarmos em um sábado ou um dia em particular. Imagine, se houver 2 leituras, uma no começo e outra no final. Ele levaria algum tempo para desenrolar e é por isso que usamos vários pergaminhos. Leva muito tempo para produzir os rolos da Torá. É por isso que é muito caro. Existem apenas algumas pessoas que são treinadas para escrever pergaminhos da Torá, que são consideradas uma profissão particularmente piedosa. Eu penso que nem todo mundo se sentiria santo o suficiente para fazer isso. Depois desses grandes ensinamentos, dessa grande partilha de conhecimento e de fé, eu me despeço da Marci e vamos continuar pelo Antigo Testamento, conhecer no próximo bloco o local em que os escritos de Qumran foram encontrados e vamos também até Belém, onde São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim no século IV. A Bíblia é um conjunto de livros com 2 autores, o autor divino, que é o próprio Deus, e o autor humano, que foram aqueles que traduziram em palavras o que o próprio Deus quis revelar. E para a gente ter uma ideia, esses livros que compõem a Bíblia e nos acompanham em nossa caminhada de fé foram perpetuados ao longo dos anos por diversos povos diferentes. Uma descoberta do século passado trouxe uma grande revelação sobre esses escritos. Você já ouviu falar dos escritos de Qumran? Sabe o que eles são, o que eles significam? Pois é, quem vai nos explicar melhor pra gente é o Padre Piotr. Ele é biblista, polonês e mora aqui na Terra Santa.
Padre, o senhor poderia, por favor, introduzir para a gente, para quem está assistindo, o que são os escritos de Qumran? Porque às vezes muitas pessoas acabam escutando, mas não sabem o que significa nem a importância desse material. Writings of Qumran are very often called the Dead Sea Scrolls, because these are actual. Os escritos do Qumran são frequentemente chamados de manuscritos do Mar Morto, porque esses manuscritos foram encontrados não muito longe do Mar Morto. Nesse local, foram encontradas centenas de partes de manuscritos em 11 grutas, onde ficaram escondidos por 2000 anos. Em 1947, um beduíno estava lá com suas ovelhas e uma delas se perdeu. Ele foi procurá-la. Em vez de encontrar a ovelha, encontrou uma gruta. Ele voltou no dia seguinte com alguns colegas e encontraram jarros. Dentro dos jarros haviam manuscritos, pergaminhos com alguns documentos antigos. Obviamente, as pessoas que os encontraram não sabiam do que se tratava. Eles tentaram vendê-los para as pessoas no mercado. Essas pessoas também não tinham certeza do que era, mas sabiam que poderia ser algo precioso. Então eles começaram a entrar em contato com alguns professores e assim todo mundo começou a saber que havia uma grande descoberta perto do Mar Morto. This way, all the world started to know there was a big finding next to the Dead Sea. Qual é a importância de ter encontrado esse material não só para os cristãos, mas também para os judeus? First of all, these scrolls, these documents are very ancient and Em primeiro lugar, esses pergaminhos, esses documentos são muito antigos e se falarmos sobre a linguagem desses textos, é muito importante saber que antes das descobertas do Qumran, o texto mais antigo da Bíblia hebraica era um documento datado do início do século XI. Então, de repente, depois das descobertas em Qumran, encontramos muitos textos bíblicos de 1000 anos antes e puderam comparar. A grande surpresa: esses textos são quase idênticos. Claro que existem diferenças gramaticais e ortográficas, mas a descoberta em Qumran mostra que todo o Antigo Testamento, ou quase todo, porque o livro de Esther nunca foi encontrado lá, foi escrito através dos séculos da mesma forma. Os escribas que fizeram cópias durante os séculos foram realmente fiéis ao texto. Portanto, essa foi a grande importância de Qumran para os estudiosos do Antigo Testamento. Para nós, cristãos, Qumran revela uma comunidade messiânica não cristã que vivia fora de Jerusalém. Eles deixaram Jerusalém provavelmente porque não gostavam do templo. Talvez a corrupção no templo, a forma de rezar. Eles vieram para o deserto para esperar o Messias. É muito semelhante às coisas que sabemos do Novo Testamento. Por exemplo, João Batista, que vai ao deserto e proclama: "Esta é a voz que clama no deserto." Parece familiar à comunidade em Qumran. Muitas teorias foram publicadas recentemente. Foi a primeira comunidade cristã? Jesus estava em Qumran? Os cristãos estão ligados a Qumran? Te digo o que a ciência diz. Vimos alguns textos paralelos muito semelhantes. Por exemplo, a comunidade do capítulo 5 de Mateus, "Felizes sois vós", temos uma passagem das bem-aventuranças em Qumran, mas não é exatamente a mesma. Alguns outros paralelos entre os escritos de Qumran e o Evangelho de João, mas nunca é idêntico, nunca é o mesmo. Podemos dizer que no tempo de Jesus, ou pouco antes ou depois de Jesus, havia muitos grupos esperando pelo Messias. A atmosfera aqui em Jerusalém, na Terra Santa, era muito difícil. Por um lado, tem a ocupação romana. As pessoas não eram livres. Por outro lado, havia uma grande expectativa. Alguém virá. Deus precisa fazer alguma coisa. Tinha muitos grupos assim. Eu acho que a comunidade em Qumran é um desses grupos. Se você encontra ou não algumas semelhanças com o cristianismo, eu diria que não são semelhanças diretas, mas algumas ideias paralelas que você pode encontrar em Qumran. whether or not you find some similarities with Christianity, I would say it's not direct similarities, but some parallel ideas you can find in Qumran. Muito bom. Agora eu queria também finalizar as minhas perguntas querendo saber de você aonde estão esses escritos, onde eles estão sendo preservados e quando esse material foi datado. Most of the texts are... A maioria dos textos é do período entre o século III a.C. e o início do final do século I depois de Cristo. Esse é o período geral. A maior parte das descobertas está agora no Museu de Israel, aqui em Jerusalém, e elas são muito bem preservadas. Claramente, ou digamos infelizmente,
Você não pode ver os pergaminhos originais. Deixe-me contar uma história. Eu era estudante da Universidade Hebraica de Jerusalém e um dos meus professores nos deu um exercício para comparar um dos escritos de Qumran, o grande pergaminho de Isaías, com a versão que temos das Bíblias posteriores. O mesmo texto apenas para comparar, para encontrar a diferença, e eu trabalhei neste documento por 2 semanas. Depois foi ao museu e disse que precisava ver o pergaminho original de Isaías, precisava encontrar essa passagem. Entrei e vi um grande pergaminho enorme e disse: "Uau, é isso!" Comecei a procurar minha passagem, depois vi a informação: isto é uma cópia. Eu reclamei e perguntei como que é uma cópia. Eu quero ver o original. Ele disse: é precioso demais. Nós o mantemos em um local onde a umidade e a temperatura são adequadas, porque esses documentos têm mais de 2000 anos. Eles podem ser danificados com muita facilidade e precisam ser preservados. Mais tarde, quando trabalhei no meu doutorado e precisei verificar um dos documentos de Qumran, foi a passagem do livro de Eclesiastes, descobri que ele está em Amã, na Jordânia. Isso me levou à conclusão: existem alguns documentos também fora de Jerusalém. É uma pena que não possamos aproveitá-lo, mas precisamos mantê-lo para as gerações futuras. It's a pity we can't see them, but we need to keep them for the future generations. E agora, sem mais demoras, eu encerro a entrevista e pegamos o nosso caminho saindo de Jerusalém com sentido ao sítio arqueológico de Qumran. As escavações que aconteceram nesse local foram lideradas pela École Biblique de Arqueologia Francesa e aconteceram no ano de 1956. Bem aqui atrás da gente, 11 cavernas foram descobertas com fragmentos da Bíblia, fragmentos de manuscritos escritos em hebraico, aramaico e grego. Mais ou menos 930 fragmentos foram descobertos aqui e eu quero mostrar para você agora uma dessas cavernas. Vem comigo. Uma das coisas que eu gosto bastante é que nós vemos esse sítio arqueológico hoje aqui estruturado e montado para receber peregrinos, mas uma coisa que também me chamou muita atenção é que essa descoberta ela é muito recente, 1950, 1952, como está dizendo ali na placa. É muito interessante você pensar que manuscritos da Bíblia tão antigos pertenciam a um povo que morava nesse local. Você também aí assistindo na sua casa, você vê que esse é um local desértico. Então, para a gente que está aqui, a gente já está vivendo o outono aqui em Israel, mas está bem quente, esse é um local bem quente. Vou mostrar para vocês aqui também, ó, pedir para a Dani mostrar. Acho que vai estourar um pouquinho, mas bem à nossa frente é o Mar Morto. Esse mar que está aqui bem visível para nós é o Mar Morto. Então a gente pisa na história, a gente vive a história e num local tão próximo
ao Mar Morto, aqui o famoso sítio arqueológico de Qumran. Então, acho que para mim viver essa experiência aqui hoje, eu ouvi falar tantas vezes de Qumran, tantas vezes na televisão, e acho que é uma experiência que vale a pena de ser vivida para quem tem a oportunidade de vir até Israel e conhecer um local desse, porque diz de algo muito importante, né? Uma das descobertas mais importantes do século XX, e sem contar que essa paisagem também vale a pena, né? E agora a gente se despede de Qumran, vamos pegar o nosso carro e vamos sentido Jerusalém para chegar até Belém. E lá em Belém nós vamos conhecer o local onde São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim. E vamos continuar a nossa jornada de hoje com o nosso foco, que é conhecer mais sobre a Palavra de Deus. Vamos lá! A Bíblia é o livro mais lido e traduzido no mundo e pode ser encontrado em vários idiomas, mas para se tornar acessível, um longo caminho foi percorrido. E é neste contexto que entra a figura de São Jerônimo, doutor nas Sagradas Escrituras, filósofo, teólogo e historiador. Ele fez a primeira tradução dos textos originais em hebraico e grego para o latim, a língua falada pelo povo naquela época. Por isso, sua tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, popular. São Jerônimo viveu por 40 anos em Belém e neste período aqui ele escreveu numerosos comentários sobre a Bíblia. São muito famosas também as suas cartas e aqui completou a tradução de todo o Antigo Testamento da língua hebraica. São Jerônimo morreu no dia 30 de setembro do ano de 420, com quase 80 anos, e se tornou o padroeiro daqueles que se dedicam aos estudos da Bíblia. Estamos levando até a sua casa uma graça muito grande, que é estar na Gruta de São Jerônimo, o local onde São Jerônimo ele traduziu a Bíblia para o latim. Mas quem vai explicar um pouquinho desse local e vai também tirar algumas dúvidas para a gente sobre quem foi São Jerônimo, quero dar as boas-vindas para a irmã Marta. A irmã Marta pode chegar mais próximo. Oi. Aqui. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Nós estamos aqui na parte de embaixo da Basílica da Natividade, em Belém de Terra Santa, não Belém de Brasil. Estamos muito longe. Nesta parte, neste local, temos vários prédios. Sim. Estamos aqui no altar que lembra a Santa Paula e Santo Eustóquio, porque esta era a parte das mulheres. Eles viviam como freiras, se chama anacoreta. Sim, são aquelas que ajudaram São Ajudaram a São Jerônimo a traduzir a Bíblia. Elas eram romanas, a mãe se chamava Paula, a filha Eustóquio. Elas eram matronas, mulheres muito ricas em Roma, porém deixaram tudo e vieram aqui para estar com São Jerônimo e traduzir a Bíblia e viver como monges. Que bacana. Então aqui nesse local eles viveram? Elas vieram aqui.
E aí temos esse altar aqui, né? E nós aqui temos tem uma aqui imagem delas. a lembrança, não? Sim. Tem a lembrança de que diz Santa Paula e Eustóquio. Eustóquio em latim, Eustóquio em português. É o nome da menina, da jovem. É a filha de Paula. Ah, sim, filha de Paula. Que foram aí as companheiras, As companheiras, eles fizeram dois ramos. As mulheres monjas e os homens monges que viviam aqui, eles rezavam e traduziam também a Bíblia. Legal. E aqueles nomes ali escritos que você estava comentando comigo? Sim, os freis franciscanos quiseram deixar a lembrança de quem que eram os primeiros freis monges que vieram aqui a viver. O primeiro é Jerônimo, com Paulino, era irmão de Eusébio de Cremona. Jerônimo, Eusébio são santos. Eusébio de Cremona. Também estavam lupianos, estão todos escritos em latino. Lupiano, Valeriano e Plurimião é de companheiros de Jerônimo. Aqui estão as mulheres. Paula era a matrona, era aquela que era chefa, a mais superior. Eustóquio, a sua filha, Paulina e Fabiola, outras que também mulheres que seguiram Jerônimo. Olha que interessante, não sabia não. E aqui, então, é o famoso túmulo de São onde Jerônimo. que esteve São Jerônimo até o ano 400, porque ele morreu no 420. Jerônimo nasceu em o que hoje é Croácia. Em 370. Em 420 ele morreu aqui. Ele esteve aqui até que foi levado o seu corpo à Basílica Santa Maria Maggiore na Itália, em Roma. Sim. Mas o ano passado, o 30 de setembro do ano passado, trouxeram da Basílica de Santa Maria Maggiore uma relíquia de São Jerônimo. E neste ano eles vão colocar a relíquia aqui, nesse túmulo. Estão preparando todo o reliquiário. O reliquiário se chama o aparato que contém a relíquia de São Jerônimo, vai estar aqui. Infelizmente ou felizmente, né, vai ficar para a próxima vez que a gente gravar. O ano próximo. O próximo ano que esse programa vai passar no Brasil no dia 29. Então, no dia 30 de setembro, aqui o pessoal vai ter essa graça de ter a relíquia de São Jerônimo. Sim, a lembrança. Ele volta onde estava. Muito interessante. E ele morreu com cerca de 80 anos? Sim, ele morreu. Ele passou aqui 38 anos, trabalhando, rezando e, sobretudo, traduzindo a palavra de Deus. Que trabalho, né? Mas ele não traduzia aqui, ele traduzia de lá. Vamos conhecer lá então? Vamos. Então, era nessa salinha onde hoje é celebrada a missa? A missa se chama Capela de São Jerônimo. Neste local, tinha uma entrada que é esta aqui. Por aqui entravam eles, tinham o acesso direito. Entrava por aqui? A entrada era por aqui. Olha. Tinha o acesso direito. Aqui em cima é a Basílica, né? Em cima está a Basílica da Natividade. E tem um mosaico que é moderno, vocês podem ver, que lembra os 4 santos dos grupos das freiras e dos monges que estiveram com Jerônimo. São Jerônimo, São Eusébio de Cremona, Santa Paula e Santo Eustóquio. Ele aqui vino para traduzir os salmos. O Papa San Damaso I, primeiro,
pediu para ele traduzir os salmos no idioma, na língua que todo mundo falava. Era o latim naquele momento. É como o inglês hoje. Sim. Todo mundo conhecia o latim. Sim. Agora ele começou traduzindo os salmos, que eram aqueles que rezavam, do hebreu ao latim. Ele pegou também do 70 a versão dos gregos e traduzia. Mas como ele não conhecia bem o hebreu, no início vinha um rabino de noite, escondidas, porque não tinha boa relação entre judeus e cristãos. Ele vinha ajudar Jerônimo para a tradução. Isso eu não sabia. E depois ele aprendeu bem o hebreu e traduziu toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia, do hebreu, o Antigo Testamento, e do grego, o Novo Testamento. Que missão! Uma missão belíssima. Nós devemos muito a São Jerônimo, porque depois de 1500, quando se separa a Igreja da Reforma dos católicos, a Bíblia ficou só em latim para nós católicos até o ano 1965, que foi no Concílio Vaticano II, que abriu-se de novo para poder traduzir a Bíblia em todas as línguas, em todos os seus idiomas. Para você que está acompanhando, essa percepção, né? Para a gente é até comum estar aqui na Gruta de São Jerônimo, na Basílica da Natividade, mas são lugares de muita graça. Tem muita graça. A gente está aqui na gruta, mas um pouquinho para lá já é onde Jesus nasceu, né? Jerônimo quis vir aqui para fazer esta tradução, porque ele estava na Itália, ele podia usar as bibliotecas maiores que tinha naquele momento para traduzir a Bíblia, que Papa San Damaso pediu para ele. Mas ele decidiu vir para aqui para poder estar bem perto do local onde que Jesus nasceu. Isso é muito importante, porque para nós diz também a certeza que aqui era o local onde Jesus nasceu. E tem um vitral muito interessante, porque não está o Espírito Santo que está inspirando a Girolamo, é Jesus mesmo que deita para ele, está inspirando ele para traduzir a Bíblia. Porque ele quis vir aqui onde a palavra fez carne. E eu confesso que fazendo a produção e estudando um pouquinho também sobre esse programa, para montar esse programa, eu pensei, quantas pessoas não têm Bíblias nas suas casas, mas não abre a Bíblia nem uma vez na semana, uma vez no mês, às vezes fica só de enfeite. Eu acho que eu queria até pedir a sua mensagem para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, mas essa mensagem para quem está em casa acompanhando, eu acho que é um apelo para nós darmos mais valor à palavra que foi traduzida, que foi encarnada, a palavra que é vivida e que é divulgada no mundo inteiro, não é mesmo, irmã? É mesmo assim, é muito importante, porque para nós hoje, que temos tanta comunicação, podemos conseguir a palavra de Deus até no telefone. Sim. Nós podemos conseguir a palavra de Deus de cada dia, o evangelho de cada dia. Sim. Pode pegar, se para vocês em casa é difícil ler tudo, leia um pouquinho cada dia do evangelho. Sim. Irmã, muito obrigado. Deus te abençoe, abençoe todos esses ensinamentos, pela graça de estar aqui hoje, essa graça de simplesmente ter esse local exclusivo para a gente. Você com certeza já passou por muitos grupos aqui. Eu gosto de frisar bastante para quem está assistindo, porque às vezes acha que fechou o local para a gente, mas é uma graça que Deus... É uma graça, verdadeiramente. As pessoas que vêm aqui são muitas, passam milhares de pessoas a diário aqui, e nós estamos sozinhos.
Muito obrigado, Deus te abençoe. Amém. Eu me despeço agora da irmã Marta e nós temos uma outra jornada que você vai conferir daqui a pouquinho. Depois de ter falado diversas vezes por meio dos profetas, Deus nos últimos tempos falou por meio do Filho. E é por isso que Jesus se comunicava não somente com os pescadores da Galileia, como os escribas de Jerusalém. Transmitiu seus ensinamentos, as suas parábolas, que foram testemunhadas pelos seus discípulos até chegar a nós nos dias de hoje. Nós estamos terminando o nosso programa aqui em Nazaré, porque aqui, nessa gruta, onde Maria disse o seu sim, nós começamos a história do Novo Testamento. E quem vai conversar conosco agora é o Frei Molina. Frei Molina, estamos diante da gruta onde o Verbo se fez carne. Podemos dizer que aqui começa o Novo Testamento? Certamente. Qua siamo in un posto molto particolare. Certamente. Estamos em um lugar muito particular. Vemos como a graça de Deus surgiu entre nós, isto é, aqui o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. É por amor, isto é, existe aquela caridade divina que faz com que o Pai não abandone a obra de suas mãos. Tudo não para por aí, vai além. Isso é, revela-se o amor de Deus para conosco. E que coisa mais linda que o amor se revela no seu Filho que está com ele desde o início da criação. Portanto, vemos que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós no texto de João 1, capítulo 1, versículo 14. Temos belas coisas divididas em três. O Pai se mostra como Criador, se mostra na criação, e o Pai se faz no Filho o homem por nós mesmos. Unimos o Antigo e o Novo Testamento na figura do sim de Maria e na figura concreta de seu Filho Jesus, que nasceu por nós, se encarnou por nós. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Jesus não veio para abolir, veio para aperfeiçoar, veio para cumprir o que era a lei antiga, ou seja, o profeta, o Cristo, o Messias, a verdadeira luz esperada pelo mundo. A figura dessa verdadeira luz que vem ao mundo, podemos citar Isaías, também podemos citar as cartas de São Paulo, podemos ver na carta aos Hebreus, por exemplo, e também nos textos de Isaías, onde a verdadeira luz do mundo vence as trevas, vence o pecado. A palavra carne significa que Deus veio para assumir nossos pecados de uma vez por todas, para realizar a obediência ao Pai. Então, a carne é o sinal de quem fará um pacto com Deus de uma vez por todas. E é isso que nos leva a interpretar sobre o que esses versículos de São João querem falar. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. É Ele quem é imolado, sacrificado. Não se sacrifica mais nem cabras, nem ovelhas, nem touros, senão o Filho de Deus não é sacrificado. Isso significa que na mente humana sempre será um mistério, porque é a mão de Deus que guia. Mas lembremos sempre que a salvação deve ser aceita por nós que assumimos o Salvador, como diz Santo Agostinho. O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Come dice Sant'Agostino, colui che ti ha creato senza di te non ti può salvare senza di te nella persona del Cristo. Olha, eu vou dizer que você respondeu todas as minhas perguntas daquilo que a gente tinha conversado antes, nessa sua fala magnífica. Eu quero te agradecer por ter trago para a gente de uma maneira tão exemplificada e explicada essa junção, o cumprimento de Cristo como aquele que é o cumprimento do Antigo Testamento. E para encerrar essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, nós estamos falando dessa importância da leitura da Palavra de Deus.
eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha, para valorizar a palavra, valorizar, ter o contato com a palavra diária, essa importância de conhecer o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Por favor. La parola di Dio per noi. Com a união do Novo Testamento, a palavra de Deus para nós, não é apenas comida e bebida da vida. A palavra de Deus é a base para os cristãos. É aquela que nos faz ser o que somos. Na palavra de Deus experimentamos o diálogo, encontramos sustento, nos encontramos com Deus, encontramos a realização da vontade de Deus em nós. O fato de que devemos olhar para ela e crer nela, e por isso devemos, na fé, se não acreditar em que nos deu a vida e nos amou primeiro. Você tem intimidade com a palavra de Deus? E isso não significa apenas ler, porque você pode ler, mas se não pratica, se não consegue entender o que está escrito, como faz para colocar em prática? E por isso, hoje na igreja encontramos como, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, a interpretação da palavra de Deus explicada também nos diferentes aspectos da vida humana e explicada em diferentes lugares, em diferentes realidades, para que o homem possa conhecê-la e, conhecendo-a, saber que é concreta e, se é concreta, também pode ser praticada. Anche praticata. Allora la parola di Dio si volge in opere buone, che le opere buone lodano Dio. Seja de maneira física ou até mesmo tecnológica, a Bíblia continua sendo acessada e lida, seja em computadores, celulares ou tablets. Através de uma simples pesquisa, podemos encontrar versículos bíblicos, até mesmo capítulos, ou do Novo ou do Antigo Testamento. A tecnologia também permite que a palavra de Deus seja espalhada pelo mundo e se torne cada vez mais conhecida pelos meios de comunicação. No mundo, existem cerca de 7.000 idiomas, e pelo menos mais da metade deles já possuem uma versão traduzida da Bíblia. O meu desejo é que este programa te leve a refletir sobre a importância deste livro sagrado em nossa vida e que a partir de hoje você valorize ainda mais esse tesouro que se encontra em suas mãos, o qual você pode se enriquecer todos os dias.